Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre física térmica, hoje vamos estudar os processos de transferência de calor, capítulo 2 do livro didático. Tipo de transferência ou processo de calor, né? O calor, como já estudamos, né, é a transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura, né, para um corpo de menor temperatura. Ou seja, ele flui de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, isso é chamado de calor. Hoje vamos estudar os processos de transferência de calor. Um exemplo é esse aqui. Ao assar um alimento em uma grelha, a energia liberada pela chama é distribuída por toda a extensão do metal e parte dela é transferida diretamente aqui para o alimento e pelas frestas também. Então, esse aqui é um dos processos de transferência de calor. Outro processo de transferência de calor é esse aqui. O ar frio liberado por uma parede de ar-condicionado tende a descer, né? Aqui no exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê que ele tende a descer. Por isso, os aparelhos são instalados sempre na parte mais alta dos ambientes. Ou seja, na nossa casa a gente percebe que o ar-condicionado é sempre colocado lá em cima e não embaixo. Já os aquecedores aqui nessa parte de cá, a gente vê que eles são instalados na parte de baixo, porque o ar quente ele tende a subir, ele fica mais na parte de cima. O Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Mesmo assim, a energia liberada por suas reações nucleares chega até a Terra e mantém o clima do planeta, né? Então, a gente precisa também desse processo de transferência de calor, então, para manter a vida. A transferência de calor pode ocorrer de 3 formas. E essa forma são radiação, condução e convecção, que a gente vai estudar agora. A transferência de calor por condução, ela é um processo de transferência que ocorre por contato direto entre os corpos, né, entre dois corpos, em que a energia é transferida de partícula a partícula, desde o corpo que está em contato com a fonte quente, que é aqui, né, de maior temperatura, até o corpo que está na região mais fria, de menor temperatura, essa parte de cá. Portanto, a condução depende do meio de material, né? Do meio do material. Ele não acontece no vácuo, ele precisa então de um meio material, precisa de ser metal, pode ser plástico, pode ser a madeira, pode ser o alumínio. Ele faz a transferência de calor, então, consegue fazer a transferência de calor. No exemplo do alimento sendo assado, que é esse aqui, o processo é o mesmo, ou seja, a energia liberada pela chama na grelha é transferida para as partículas do metal e do metal é transferida para o alimento, fazendo com que ao cozimento ou assado normal. Então, uma das práticas simples que a gente faz lá em física são essas aqui, que é a queima da parafina, né? A gente queima o metal e aqui tem várias parafinazinhas coladas, com vela mesmo. Aí, conforme vai aquecendo aqui, vai transferindo de molécula a molécula, partícula a partícula, e vai se aquecendo, você percebe que vai caindo com o passar do tempo aqui. Então, a condução térmica se dá de 5 maneiras, são 5 variáveis que a gente consegue distinguir ou diferenciar, né, a condução térmica. As 5 variáveis que influenciam são essas aqui: o tipo do material envolvido, se é plástico, alumínio, se é metal, se é ferro. A área de contato, essa é uma área muito grande, né, muito extensa. O intervalo de tempo que a chama permanece ali, né, queimando. A diferença de temperatura, eu coloquei essa placa no local frio, vou fazer a experiência ali. Então quer dizer que vai demorar um pouco mais, né? A influência é essa na condução térmica, vai demorar um pouco mais. Estou no local mais quente, então com certeza vai ser um processo, vai ser mais rápido. Então a diferença de temperatura que ele influencia. A espessura também do objeto que vai ser testado também influencia também. Um objeto muito grosso, minha frigideira é muito fina, o alumínio dela é fino, então vai esquentar, vai queimar o alimento mais rápido. A minha frigideira o alumínio dela é mais grosso, mais espesso. Se é mais espesso, então vai demorar um pouco mais o cozimento. Então a espessura que influencia também está na parte de condução térmica. Transferência de calor por convecção. Convecção é um processo de transferência de calor em que a energia é transferida pelo movimento de fluidos, ou seja, pode ser líquido ou gás, né, provocado pela diferença de temperatura. Então, a convecção também ela precisa desse meio aqui, o fluido, que pode ser líquido ou um gás.
O fluxo formado é denominado de corrente de convecção. Então, o fluxo, a troca ali entre eles, é chamada de corrente de convecção. Elas são geradas também pelo contato de fluido com a fonte fria, como ocorre no congelador de uma geladeira. Então, aqui também ocorre a mesma coisa. Quando chega aqui a parte, quando o frio desce, né, tende a descer, aí o ar quente tende a subir. Aí ele acaba se refrigerando aqui em cima por causa do congelador e acaba descendo de novo. E vai criando essa corrente de convecção aqui. Isso reduz a agitação das moléculas, né? Então, quando ele sobe aqui em cima, né, está muito agitado aqui, quando ele chega aqui em cima, reduz-se esse agitamento das moléculas, porque está quente, né? Muito quente, então a temperatura está elevada, então quando chega lá em cima, ele tá leve. Quando ele chega lá em cima, ele acaba se condensando e desce de novo, fica essa corrente de convecção. A mesma coisa acontece com o ar-condicionado, né? O ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Ele refrigera, desce de novo, fica nessa corrente de convecção que é conhecida, tá? Então é isso, a corrente de convecção é o ar quente tende a descer e o ar frio, quer dizer, o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir, formando essa corrente de convecção. Transferência de calor por irradiação. A irradiação é um processo de transferência de calor que a energia é transferida por radiação eletromagnética. A irradiação ocorre mesmo na ausência de um meio material, né? Então, ele não precisa ter o meio material, não precisa ter nenhuma barra de ferro, ele não precisa ter nem a água, ele não precisa ter nem o ar. Ele consegue caminhar, consegue vagar, mesmo sem a ausência desse meio material. Do exemplo típico aqui é a radiação do Sol, né? Como não tem ar nesse meio aqui antes do Sol chegar até a gente, né? A 150 milhões de quilômetros, até chegar na gente não tem ar naquele meio intervalo, então ele consegue vagar mesmo no vácuo e chegar até a gente. O micro-ondas acontece o sistema de radiação da mesma forma. Mas como que ele faz para aquecer o alimento ali? Essas ondas aqui, a eletromagnética, ela consegue sacudir, ou seja, movimentar, balançar. A gente chama de frequência, né? Quanto mexer com mais frequência, agitar ele mais, agitando essas partículas de água, mais ele se aquece. Por isso, como o micro-ondas é de alta frequência, né? É uma onda de alta frequência, ele consegue agitar as moléculas de água. E agitando, quanto mais agita-se as moléculas de água, mais ele aquece, né? O calor é isso, né? A temperatura é a agitação, né? A agitação das partículas. Agitou-se a partícula, aumenta-se a temperatura. Quando encontra um obstáculo, né, algum obstáculo, a radiação eletromagnética pode atravessar, né? Então ela é perigosa para a gente. No caso do micro-ondas, a radiação aumenta a vibração das partículas do corpo, né? Aumenta a agitação. Aumentando a agitação, aumenta a temperatura, né? Eleva a temperatura do alimento lá do micro-ondas. No percurso da energia emitida pelo Sol até a Terra, praticamente não há ar naquele meio lá, né? Exceto na atmosfera terrestre. Esse fato prova que o Sol permite o Sol transmitir a energia até a Terra, sem a necessidade do meio material. É que eu falei para vocês que a energia vem lá do espaço, né, do Sol, atravessa o espaço aqui sem o ar e consegue chegar até a gente, atravessando aqui a parte da camada atmosférica nossa. Então, uma das aplicações aqui desse processo de transferência de calor está na garrafa térmica, né? Um dos exemplos típicos é a garrafa térmica. Ela é muito eficiente essa parte aí de conseguir conter a condução, a irradiação e a convecção. Ela consegue conter isso para poder manter o alimento, o café, o chá ali dentro, ou o leite quente. Então, uma das aplicações é essa aqui, a convecção. Como faz para evitar dentro da garrafa térmica? Ela é evitada pelo vácuo, né, entre as paredes duplas e pela tampa isolante. Então, aqui, como tem a parede dupla, a gente consegue evitar a condução. A irradiação ela é evitada pelas paredes espelhadas, né, esse bulbozinho aqui ele é espelhado. Você olhar a garrafa térmica, a garrafa de café mesmo, você abre a garrafa de café e olha dentro, você vai ver elas são espelhadas. E o espelhado dele não é só por dentro, é por dentro e por fora. Então,
ela é evitada pelas paredes espelhadas que refletem as radiações tanto de dentro para fora ou vice-versa, porque como aqui fora também ela está espelhada, então ela evita a irradiação. Como as ondas radiantes chegam, elas batem e refletem. Aqui trabalha igual o papel alumínio. O papel alumínio também, quando você for embrulhar o alimento, a gente sempre embrulha o lado brilhoso para dentro, embrulhando o alimento, embrulhando a carne ali. Nunca aquela parte brilhosa para fora, porque aí está errado. A parte brilhosa sempre para dentro, para manter o calor ali dentro circulando, preso ali dentro. Então, a convecção evitada aqui na garrafa térmica, ela é evitada pelo vácuo entre as paredes duplas. Então, na garrafa térmica aqui, os dois pontos comuns entre elas são esse aqui. A condução é evitada pelas paredes duplas e a convecção é evitada também pelas paredes duplas. São dois pontos que se alinham na garrafa térmica. A lã é um ótimo isolante térmico. É um dos materiais mais utilizados na confecção de luvas, gorros, cachecóis, né? As roupas feitas de lã elas servem como isolante térmico, mas curiosamente não esquenta tanto sobre o sol. Então, se você estiver no sol com a roupa de lã, ela não vai esquentar muito, não. A temperatura média do corpo lá, ela fica entre 5 e 8 graus mais baixas em comparação com outros tecidos sintéticos expostos ao sol. Então, você vestir uma roupa de lã e ficar no sol, a gente fala assim, esse cara tá doido, ficando com roupa de lã no sol. Mas não, como ela não deixa, assim como ela não deixa passar o calor para dentro, ela não deixa sair o calor de dentro para fora. Então, a gente usa a roupa de lã para manter o nosso corpo aquecido ali dentro. Não é que ele vai aquecer a gente, é que a gente consegue manter o nosso calor ali dentro preso. Então, aqui, na verdade, a roupa de lã ela impede que o calor do corpo se propague para o meio externo, ou seja, impede que o nosso calor saia para o meio externo. Porque se o nosso calor sair para o meio externo, o que vai acontecer? A gente começa a sentir o frio, ok? Então é isso, pessoal. Tudo isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Obrigado e bons estudos a todos.